Essa vontade. Boa noite, pessoal de casa. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversando com o João Pedro, ele está passando o Santo Tomás de Aquino para vocês, né? Sim. Então eu vou deixar Santo Tomás de Aquino para a filosofia, porque já é o correto da filosofia seguir os pensamentos, os pensadores, não tem? Então lá vocês vão dar continuidade com Santo Tomás de Aquino. Eu vou pausar Santo Tomás de Aquino aqui, porque a gente é para continuar, e vamos continuar o nosso conteúdo. Porque se eu for continuar Santo Tomás de Aquino aqui, e gastar mais algum tempinho. Mas então vocês vão ver Santo Tomás de Aquino com João Pedro na filosofia, mas deve ter visto já, né? Para quem não entregou o nosso trabalho, até hoje o nosso trabalhinho, quem não puder entregar o nosso trabalho, eu vou dar uma colher de chá. Pode ser até semana que vem, até a aula da semana que vem, não tem problema, tá bom? Pode ficar à vontade. E eu já enviei também um mimo para vocês, uma provinha no grupo, que é para ser respondida até dia 13 de novembro. Muito tranquilas perguntas, são 10 perguntas, tá bom? E cada pergunta, ela vale meio ponto. Lá não tem, então, a nota da pergunta, né? Se você acertar 5, não vai sair lá a pontuação. Eu vou dar a pontuação no final do boletim. Mas só se vocês somarem. Se vocês responderam 10 perguntas, dessas 10 perguntas, 5 eram verdadeiras, você acertou, é para fazer a conta, né? 2,5. Aqui corta. Por causa da vírgula, 2,5. Então, não tem não tem erro. E as perguntas são todas da apostila. O conteúdo é tudo da apostila. Tudo da apostila. Fiz bem didático aqui, que foi a pergunta correndo com a apostila. Você vai ler na apostila e vai conseguindo responder, então, as perguntas. Certinho? Certinho. Certinho, pessoal de casa? Então, você fala, só você disse aí 2,5, né? Uhum. E no outro 3. Qual seria a sua preferência? Seria 10? 10. Tá bom. Uhum. É 10. Só para... 5, 3 no trabalho e 2 de participação. Dá 10 pontos. Certinho? Pessoal de casa, está tranquilo? Vocês estão mais caladinhos? Liga a câmera para a gente ver vocês, a carinha de vocês. Quem conseguiu perseverar até o fim está acabando o nosso curso. Com essa aula de hoje, são 3 aulinhas. Tirando de hoje, temos só mais 2 aulas. Olha lá, Sandra Costa, Roseli, mais. Diogo. Matheus, eu estou no trânsito, vou desligar a câmera e o Pode microfone. ficar Tá? tranquilo, Chegando em pode casa. ficar tranquilo. Natalino, Tulino, benção. Ótimo. Certinho, tranquilo. Pessoal, vamos continuar então o nosso próximo conteúdo aqui? Matheus, antes de começar, eu quero te agradecer pela colher de chá. Vontade, que isso. Só semana que vem eu entrego, tá desesperada para terminar. Não, pode ficar tranquilo. Tá bom. Não tem essas coisas, não. Eu só coloquei a data só para ter um controle, né, com as notas, mas pode ficar bem tranquilo. Repetir a matéria. Pessoal, nosso próximo conteúdo, o de hoje, nós sabemos que a Igreja Católica ela tem 2.000 anos de existência, na verdade, 2.025 anos de existência. Ela existe a partir, então, dos apóstolos. Ela é fundada sobre Pedro, pelo comando de Pedro, mas com a autoridade também dos 12 apóstolos do Cordeiro, que é Pedro e os 11 apóstolos do Cordeiro.
Nisso, o Espírito Santo vem sobre a igreja, a gente já sabe isso, Atos dos Apóstolos. E batiza, então, ali Pedro, os apóstolos. Na nossa tradição, a Virgem Maria está presente também, junto com os apóstolos. E ali, a igreja que já foi fundada, ela nasce, então, para congregar todos na unidade. Ali, então, a igreja nasce em Pentecostes, sob a autoridade de Pedro, em comunhão, então, com os 12 apóstolos, 11, né? Que Pedro também é um apóstolo. Após também surge o apóstolo Paulo, todo mundo conhece. Ele vai ser chamado de apóstolo e também vai ser uma das colunas da igreja ao lado de São Pedro. Eles têm a mesma dignidade e a mesma autoridade. São colunas, então, onde Cristo funda e confia, então, a Igreja Católica. Muito tranquilo. Só que quando nós falamos de igreja, temos que ter em mente que a igreja, ela não é algo vazio. Ela tem, então, 3 pilares muito importantes. Quais são esses 3 pilares? Todo mundo conhece os 3 pilares, ou os 3 fundamentos da igreja. Quais são os fundamentos da igreja? Os 3 pilares. Esperança e caridade? Não, essas são as virtudes cardeais, né? São os fundamentos. Na verdade, são os pilares da igreja. 3 pilares. Tradição. Eu acabei lendo aqui, eu vou falar a palavra de Deus, né? Isso. A Bíblia. A gente vai chamar de Sagrada Escritura. E Magistério. Isso. A tradição. A tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. São os 3 pilares, então, que a Igreja Católica tem. E quando nós olhamos para a Igreja, quando nós vemos, então, esses 3 pilares da Igreja, nós reconhecemos, então, a Igreja de Cristo. É a totalidade, então, presente, então, na Igreja de Cristo. Ela tem, então, a tradição, ela tem, então, a Sagrada Escritura e ela tem, então, o Sagrado Magistério. Para reconhecer se a igreja ela é católica, verdadeiramente católica, ela deve, então, apresentar em si tradição, Sagrada Escritura e o magistério. Correto? O que seria, então, tradição? Tradição, eu já diferencio aqui para vocês, não é tradicionalismo, né? A gente sabe que na igreja tem um grupinho que se denomina tradicionalistas, mas é diferente da tradição. Tradição, vamos entender como conteúdo salvaguardado que a igreja guarda dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, o conteúdo dos apóstolos, ou seja, essa revelação que é confiada, então, aos pais da igreja, Pedro e os apóstolos, chega até nós. A Igreja Católica, ela guarda, então, a revelação. Vou colocar aqui em parênteses, né? A revelação feita a Pedro e aos apóstolos. Mas, se a gente for perceber a história da salvação, quando começa, então, a história da salvação? Quando começa, de fato, a história da salvação? O que vocês acham? Já não é no Antigo Testamento, não? Chuta. Onde começa o pessoal de casa? Onde começa, então, a história da salvação? Na verdade, vamos lá. Quando começa, então, a revelação? Também no Antigo Testamento já tem revelação. Sim. No Antigo Testamento? Parece que no 1250, aproximadamente, Entende? Jesus Cristo. Abraão? Isso. Olha, exatamente. Não vou colocar aqui. Ó. Pode ser Abraão. De fato, é com Abraão que começa, então, a história da salvação. Ou seja, Abraão pega sua família, sai da sua terra e começa, então. Neste falar de Deus para Abraão, começa, então, a história da salvação. É Deus que começou, então, o projeto de salvação e o projeto de revelação na história humana. É, então, com Abraão. É claro que em Jesus Cristo, essa revelação, essa história da salvação, ela é totalmente concretizada. É o ápice da revelação.
é a história da salvação que se concretiza para nós. É Deus que nos salva, em Cristo Jesus. Mas ela começa, então, com Abraão. Certinho? Mas tradição é isso. Aquilo que a igreja guardou durante todos os séculos, no seu depósito da fé. É o ensinamento dos apóstolos. Correto? Só que também não é somente os ensinamentos dos apóstolos. Quais outros ensinamentos que a igreja guarda para si? Porque ela recebe, então, aquilo que veio dos apóstolos e começa a fazer teologia. Mas ela começa a ensinar de maneira concreta aquilo que é credível e aquilo que não é credível. São os dogmas. Mas onde os dogmas são estabelecidos? Onde que a igreja fala com autoridade? De Pedro e com os outros apóstolos, fala, isso aqui é credível. Isso aqui não é credível. Maria foi assunta ao céu. É dogma de fé. Maria é imaculada. É dogma de fé. De onde a gente recebe, então, qual reunião que a igreja faz para dizer se é dogma ou não é dogma? Era o concílio, Mateus. Exato. Um ensinamento então, dos concílios. Ou seja, aquilo que a igreja estabelece, então, nos concílios, tem, então, o mesmo peso da Sagrada Escritura, porque é revelação que a igreja sistematizou. Os dogmas são isso. É uma revelação divina sistematizada pela igreja. É claro que quando eu falo dogma, eu devo entender que o dogma ele foi sendo clarificado ao longo dos séculos. Não pode ser que um dogma pode ser atualizado, porque quando eu falo atualizado na igreja, eu retiro algo que parecia não ser verdadeiro e coloco algo no lugar daquilo que foi tirado. Na igreja não pode ser assim. O dogma ele tem que ser clarificado. É a luz de Cristo que então vai clarificando o dogma da igreja. Por exemplo, os dogmas de Nossa Senhora não estão explicitamente na Sagrada Escritura. Mas ao longo dos séculos, pela ação do Espírito Santo, a igreja foi clarificando, então, o ensinamento sobre Nossa Senhora. E chega, então, a confirmar, então, os dogmas marianos. Certinho? Então, tradição é isso. É o ensinamento dos apóstolos, que veio dos apóstolos, e o ensinamento, então, dos concílios. Tem o mesmo peso. É o mesmo peso. Certinho? Quando eu falo de tradição, então, eu devo ter em mente dois tipos de tradição. Uma tradição oral e uma tradição escrita. A tradição oral foi aquilo que aconteceu, então, com os apóstolos, que, de cara, eles não começaram a escrever depois que Jesus sobe aos céus. Não. Eles começaram a falar, eles começaram a pregar, eles começaram a confiar aquilo que eles receberam de Cristo às outras pessoas. Até porque não foi um apóstolo que conviveu com Jesus diretamente que escreveu o primeiro evangelho. Quem escreveu o primeiro evangelho? Mateus. Marcos. Marcos foi o escritor, então, do primeiro evangelho. Ele não conviveu com Jesus diretamente no sentido de ser um dos 12. Mas, pela tradição oral dos apóstolos, ele começa, então, a escrever. Ele recebe, então, aquilo que os apóstolos ensinavam, as histórias que os apóstolos contaram sobre Jesus, os sinais que nós chamamos de milagre, e, a partir dessa tradição, vem, então, a tradição escrita. Que aí, sim, a tradição escrita é a Sagrada Escritura, é o texto. Mas, antes do texto, antes disso aqui bonitinho, né, compilado, né, tem aqui a CNBB, nós temos uma tradição oral. Na verdade, a tradição oral, ela vem bem antes, então, do texto escrito. Certinho? Sim, a tradição oral escrita também aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também. Na verdade, no Antigo Testamento era a tradição oral. Né? Era somente oralidade. Aconteceu que foi, então, se misturando os povos, se misturando as línguas, então, foi necessário, então, escrever em hebraico a revelação divina. Aquilo que eles falavam, pregavam, era necessário escrever.
e escreveram, então, em hebraico. Os escritos foram em hebraico. Todo o Antigo Testamento ali foi escrito, então, em hebraico. A partir, então, de determinado momento, teve, então, a tradução dos 70, que aí os judeus, né, não gostavam muito da tradução dos 70, porque a língua, de fato, do Antigo Testamento é em hebraico. E ter uma tradução do hebraico para outra língua é perder muito sentido. Mas isso é para outra história, né? Mas aqui é o fato de que tem antes, então, da tradução escrita, uma tradução oral. Isso aqui que os protestantes não aceitam, de fato. Não aceitam mesmo. Oi? Pode se repetir, que eu acho que eu não. Acho que o áudio está meio. Sim. Se vocês quiserem digitar no chat para ficar mais tranquilo de entender, porque eu acho que o som da senhora está um pouquinho estourado, não dá para ouvir. Aqui? Ela que está tentando falar? É da Valinha, né? É da Valinha? A Angélica mandou assim, tradição eclesial. Isso. Eclesial, mas porque vem da igreja, né? A tradição, então, ela confere à Igreja Católica, verdade? Ela confere, então, o grupo dos batizados, que somos nós, então, a continuidade apostólica. Ou seja, é a fé dos 12. A mesma fé que nós professamos hoje é a mesma fé que Pedro professava e os 11 apóstolos também professavam. É a mesma fé. O que acontece é que a nossa fé ela foi se clarificando por meio dos concílios, por meio, então, da teologia, aí sim, o papel da teologia, ela foi clarificando, então, a nossa fé. Ela foi explicando a nossa fé de passo a passo. Eu já expliquei para vocês que quando se faz teologia, é um trabalho bem exaustivo, que eu tenho que ler, que eu tenho que traduzir os textos bíblicos, eu tenho que pegar no aramaico, eu tenho que pegar no hebraico, no grego, no latim, ver, então, determinadas palavras, e em cima dessa palavra, começar, então, a explicar, então, os dogmas da igreja. Na verdade, foi isso que aconteceu, então, nos primeiros séculos. Uma defesa radical e profunda, então, da fé católica, da fé cristã. Chama, então, de igreja primitiva, mas é a igreja católica. É a igreja católica. Certinho? Vocês viram isso na história da igreja. Eu pensei que vocês viram isso com Fernando, né? É a mesma. Chama-se primitiva, mas é a mesma fé que eles professavam, a patrística, que a escolástica professava e que nós hoje também professamos. Certinho? Alguma dúvida? Tradição é um processo vivo, ou seja, ela está sempre viva, ela não é morta, dinâmica, ou seja, ela sempre vai, então, se clarificando, vai se auto-explicando e vai dando base da igreja. E criativo. É sempre, então, um processo, então, de pegar, então, o dado revelado, esmiuçar o dado revelado, começar a fazer teologia em cima desse dado revelado, e vai explicando o dado revelado, que forma, então, aquilo que nós chamamos de dogma, doutrina da igreja. É um processo vivo, sempre atual, porque é assistido pelo Espírito Santo, é sempre dinâmico, ele não fica parado na história, sempre conversa com a história, e é sempre criativo, porque é sempre dando novos passos ao longo do século, ou seja, sempre, então, se clarificando. Quando eu falo clarificando aqui, é o termo Santa Tomás de Aquino que eu estou utilizando, tá? Para ficar mais claro.
sempre se clarificando ao longo do século, certinho? Diferente, então, daquilo que se chama de tradicionalismo, né? O tradicionalismo, ele coisifica, então, a fé. Coisifica a fé. O tradicionalista, ele não consegue ter, então, esse processo aqui da tradição, vivo, dinâmico e criativo. Quando eu falo assim, eu sou tradicionalista, ele só pega determinada momento da história da igreja e pega esse momento da história da igreja e eleva a dignidade, então, da doutrina da igreja. Ou seja, ele despreza todo o resto da história da igreja e pega somente um processo, um momento da história da igreja e diz que este momento da história da igreja é o certo e sempre foi o certo. E se a gente for estudar a história da igreja mais aprofundada, a gente vê que este processo, este momento que o tradicionalismo pegou da história da igreja, é um processo que veio, então, lá dos apóstolos, veio se clarificando, se criando, se dinamizando ao longo dos séculos, e se deu sim. Mas o tradicionalismo, não. Ele só fecha seus olhos para um determinado momento da história da igreja. Por exemplo, eu gosto muito do rito tridentino, acho muito bonito, mas os tradicionalistas que só veem, então, no rito tridentino a verdade. Ou seja, os demais ritos não servem. Só serve, então, o rito tridentino. O rito tridentino é belo? É belo. É lindo. Mas, se a gente for ver, em Atos dos Apóstolos, a liturgia não era tridentina. Foi tridentino, porque a tradição, que é viva, dinâmica e criativa, ela foi se clarificando, então, ao longo dos séculos, e surgiu, então, esse rito tridentino por causa desse processo aqui. Agora, eu pegar o rito tridentino e codificar o rito tridentino e dizer que somente o rito tridentino é válido ao longo dos séculos, é coisificar a fé. É coisificar a fé. Certinho? Perdão, Mateus. O que é esse rito tridentino? O rito tridentino é quando o padre já dava a missa de costas. Ele falava em latim, né? E a participação dos fiéis era mais nos bancos, né? As mulheres não tinham vezes, né? Sim. Mas é a missa rezada em latim de costas. Não tem problema. É linda a missa tridentina, linda. O problema aqui é que eles codificam a missa tridentina, o rito tridentino. Porque eleva o rito tridentino acima, então, da própria autoridade da igreja. Dizendo que não, somente vale o rito tridentino. O restante, que a igreja propôs após o Vaticano II, não vale. Opa, calma. Aquilo que a igreja propõe no Vaticano II é a tradição, que é viva, dinâmica e criativa. E é sempre atualizada, é sempre clarificada pelo Espírito Santo. Mas é esse aqui o jogo que eu quero com vocês. Tradição é isso aqui. É que nos garante, então, na fé dos apóstolos. E o tradicionalismo, ele coisifica a fé. Ele vê a fé somente uma coisa que não é dinâmica, não é viva e que não dá frutos. É estagnada, parada em si mesmo. E a fé não é parada em si mesmo. Certinho? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Pode ser que tenha um tradicionalista no nosso meio, né? Eu prefiro a tradição, que é o processo verdadeiro, né? Que vem do apóstolo. Mas os judeus são tradicionalistas? Oi? Os judeus são tradicionalistas? A senhora pode digitar, por favor? Porque eu acho que o áudio da senhora não está saindo muito bom para nós aqui. Os judeus sai barrado, né? Não, tá, né? Mas os judeus, né, que aceita Jesus Cristo, ela escreveu o que no chat? Lê para mim, por favor. Os judeus. Só judeus. Os judeus? Tipo, dá um exemplo de tradicionalismo. Sim.
Os judeus, então, eles eram tradicionalistas no sentido de que somente aquilo que eles ensinavam era verdade. Vamos lá. Era a revelação divina, então, do Antigo Testamento, correto. Mas o que aconteceu, então? Eles foram criando normas e leis em cima, então, dos mandamentos de Deus, que, em certo sentido, coisificou, então, o ser humano. Ou seja, os judeus, além da hipocrisia deles, eles não conseguiam viver aquilo que eles mesmos criaram em cima dos mandamentos. Até certo ponto, da hipocrisia deles saltar, então, aos olhos de Jesus, que Jesus ele cura e faz o bem no sábado. E os fariseus dizem, não, é proibido fazer as obras no sábado, porque o sábado é o dia do descanso do Senhor. Então, nós não podemos curar e nem fazer tipo de obra alguma. Jesus não veio para cá para seguir essas tradições meramente humanas. Ele veio para salvar o gênero humano e fazia o bem no sábado. E o tradicionalismo dos judeus, que coisificava a fé, impediu até mesmo de fazer o bem no dia de sábado. E Jesus, no seu processo dinâmico, em comunhão com o Pai, ele curava e fazia o bem no sábado. Porque ele era a antiga aliança e agora a nova aliança. Ele dava, então, um novo mandamento. Ele faz o bem no sábado. E para os tradicionalistas, isso é algo que parecia beirar ao terrorismo, porque era contra a lei judaica, fazer alguma obra no sábado. Entendeu? Mas nessa ideia... Ô, Mateus. Sim? Para os judeus, hoje, Jesus foi só um profeta ou Jesus é Deus? Só um profeta. Jesus... Para os judeus, hoje, Jesus foi só um profeta. Ele disse, na verdade, eles não reconhecem nem a veracidade dos livros do Novo Testamento. Para eles, Jesus então, foi só um que falou em nome de Deus e de que Deus não tinha nada. Jesus não veio fazer a obra da redenção e não veio salvar nada. Ele só era alguém que falava em nome de Deus, só. Por isso que eles têm desespero, esperam então o Messias, né? Mas Jesus para eles não é ninguém. É alguém que falava em nome de Deus. Esse dia eu estava pensando, como uma coisa muito pessoal, né? Pra você ter ideia, os judeus são os povos mais perseguidos hoje do mundo. E sempre foi. Será que é uma retaliação divina, igual com o pessoal do Egito, alguma coisa assim? Essa leitura a gente não pode fazer, né? Porque isso é forçado. Não pode fazer, mas eu fiquei imaginando. É uma leitura, assim... Será? Por ele ter rejeitado Jesus, uma coisa assim? Provando que Jesus era Deus e vocês vão ser perseguidos. Mas essa leitura vai contra até mesmo o que Jesus ensinou, né? Pode ser uma leitura bem pessoal nossa, a ser feita, né? Não saberemos. A tradição e no Antigo Testamento tem muita coisa assim, né? Retaliação de Eliseu lá, alguma coisa nesse sentido, né? Eu fiquei só me imaginando, eu falei, gente, será? Enfim, a gente não pode falar nada, nem afirmar nada e nem pensar nada, mas eu fiquei imaginando só. Quem é mais radical vai afirmar, né? Que Deus, a era divina, está sobre os judeus, né? Porque não aceitaram, então, o Messias, o ungido, o Cristo, né? A tradição também, ela tem como dever constituir, então, o texto bíblico, ou seja, aquilo que era canônico, inspirado pelo Espírito Santo, daquilo que não era, então, canônico, aquilo que não foi inspirado pelo Espírito Santo. E temos duas tradições importantes de se entender, então. A tradição apostólica. Alguém arriscaria me dizer o que seria a tradição apostólica? Dos apóstolos. Se levar a palavra aí, né? Seguir os ensinamentos dos apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos... O sacerdócio, os papados. A Eucaristia do pão ali. Isso. A tradição apostólica,
Então, os 12 apóstolos, né? E quando eu falo que constituir, então, o texto bíblico, quem, então, escreve o texto bíblico é a tradição apostólica, ou seja, são os apóstolos que, então, escrevem os textos bíblicos. Na verdade, alguns apóstolos escrevem, e um dos seus alunos, ouvindo, então, certos apóstolos, também escreve os textos bíblicos. Por isso que Marcos, ao ouvir São Pedro, né, ele escreve, então, o primeiro evangelho, São Marcos. Tradição apostólica é isso. São aqueles que escreveram, então, o texto bíblico e são, então, o grupo dos apóstolos. Ou seja, a gente chama de tradição apostólica, mas a gente também pode chamar de escola apostólica. São os 12 apóstolos. São os fundamentos da igreja. Mas também tem uma tradição eclesial. Por que vocês acham que era urgente ter uma tradição eclesial, os bispos? O que aconteceu com os apóstolos? O que foi acontecendo com os apóstolos? Foi morrendo. Exatamente, eles foram morrendo. Eles foram morrendo. E à medida que eles foram morrendo, quem que vai ficar no comando, então, da igreja? Sucessão aos bispos. Né? Exatamente. Aqui, então, essa tradição eclesial é um apóstolo morreu, temos que colocar alguém no lugar dele. Então, temos a sucessão apostólica. Aqui, vamos distinguir os 12 primeiros dos restantes, ou seja, os bispos, eles são sucessores dos apóstolos. São os apóstolos? São, mas por causa da sucessão. Mas eles se diferem, então, dos 12 primeiros. Cristo confia aos 12 primeiros, então, a missão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fundar a igreja e de preservá-la. Começou a morrer, então, eles confiam, então, homens de bens e de bom caráter, a chefia da igreja. Ou seja, o governo da igreja é confiado, então, aos homens. E tem, então, um grande homem, que é Pedro, né? Que é esse grande homem. Quando Pedro morre, era necessário, então, alguém que sucedesse São Pedro. Por isso que eu trouxe aqui de maneira bem devagarzinho, para a gente ver. Vocês viram esse quadro? Viram, né? A gente deu uma olhada. Só para a gente ver um pouco. Quando São Pedro morre, quem assume o seu lugar é São Lino. Só que aqui tem uma coisa bem interessante. Se a gente for ver na história da igreja, há realmente essa sucessão apostólica. De Pedro a Lino, Anacleto, a Clemente. Eu quero que vocês guardem isso na cabeça. A sucessão apostólica, ela vem, então, de Pedro até o Papa Leão XIV. É uma linha sucessória que nunca se quebrou. Nunca se quebrou, nunca se rachou. Mas, Mateus, teve papas da história da igreja que tiveram filhos, que não foram bons papas. Sim, tiveram filhos, não foram bons papas, não seguiram a moral católica. O que acontece? Que esses papas, mesmo eles não tendo bons filhos, mesmo eles sendo imorais, eles sempre resguardavam e guardavam, então, o depósito dos apóstolos. Sempre guardavam o depósito e o ensinamento, então, dos apóstolos. Ou seja, aquilo que Pedro guardava em si, o ensinamento de Jesus, o Papa Leão XIV também guarda junto com ele. Ou seja, é a sucessão apostólica de Pedro até o Papa Leão XIV. Hoje, então, temos 267 sucessores de São Pedro. Sucessores de São Pedro, a gente tem que contar, mas é isso mesmo. Ou seja, esta sucessão apostólica. Certinho? Alguma dúvida? Então, Dom Cláudio, ele tem... Eu tenho, porque assim, a sucessão de Pedro é o Papa. Mas o bispo não é o Papa. Mas ele é o Papa? A diferença, assim, porque os bispos também são apóstolos. Os bispos são apóstolos. E o Papa? E o Papa é um apóstolo. Só que o que acontece com o apóstolo Pedro? Ele é o maior. Ele é o maior. Por que ele é o Papa, maior? porque ele foi o primeiro, Jesus que... Uhum. Mas o que acontece em Mateus 16, especificamente?
Pedro. Ele vai construir a igreja. Isso, é fundamento bíblico, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edifico a minha igreja. Em João, capítulo 21, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É sempre Pedro. Ele foi o primeiro, mas ele, então, tem a primazia entre, então, os outros apóstolos. Sempre tem que ter um chefe sobre os apóstolos. Aí, e desse chefe vai passar para outro chefe, que é o próximo Papa. E os bispos, que têm o mesmo poder, juntamente com o Papa, de guiar e governar a igreja. Aí a gente chama, então, dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Certinho? Sim. Esse nome Papa veio depois, né? Foi bem depois. Aquele Papa lá que fez a ponte, né? Para trazer a paz, onde tinha uma guerra lá, um desentendimento. Porque ela falou questão de Papa, né? Mas Sim. o Papa veio depois. O termo Papa, ele vem bem depois. Não tinha em Pedro. Né? Todos os bispos têm contato com o Papa? Sim, na verdade, quando um padre ele é eleito bispo, ele tem que ir a Roma se apresentar ao Papa. Porque o poder de um bispo, ele vem em comunhão com o sucessor de São Pedro. Ah, que lindo! Por exemplo, um fato histórico. Quem conhece o Monsenhor Lefebvre? Dom Lefebvre. Marcelo Lefebvre. Aquele que não aceitou algumas coisas do Vaticano II e sagrou bispos sem autorização do Papa. Ninguém pode sagrar bispo sem autorização de São Pedro. Mas ele sagrou, porque ele via da igreja que ela estava sendo destruída e a tradição ela estava sendo, então, jogada fora. Vou sagrar novos bispos. Sem estar em comunhão com Pedro e com Roma, né? E sagra novos bispos. É válida a sagração? A gente não fala nem consagração, né? Mas é válida a ordenação? Acho que não. É válida. É, claro. Só que ela é ilegal. Ela é ilegal. Ela é válida, só que ela é ilegal. É ilícito, na verdade, o termo que o direito canônico utiliza, né? É ilícito. O sacramento ele é válido, mas é ilícito. É igual eu comungar na igreja ortodoxa. Lá a Eucaristia é válida. Cristo está ali. Mas é ilícito para mim, católico, ir lá comungar na igreja ortodoxa. Que não está em plena comunhão com o Papa. Ah, Matheus, mas é o sacramento verdadeiro. Sim, mas quem tem a totalidade da salvação da revelação é a Igreja Católica. A Igreja Católica. Por isso é ilícito comungar na Igreja Ortodoxa. E aquilo que o Marcelo Lefebvre fez, de sagrar bispos, foi ilícito, né? Aí era excomungado, né? Tem todas as coisas lá, os trâmites, né? Mas é só para perceber. Um bispo, ele só pode ordenar outro bispo, ou seja, ele só pode passar a sucessão apostólica somente no mandato de São Pedro. Porque é Pedro que confirma. Todos, então, na unidade. Certinho? Mas eu só queria fazer uma outra pergunta com relação ao bispo. Ele aposenta? Ele para? O termo não é aposentar, ele fica emérito. Mas ele aposenta. Com 75 anos, o bispo, ele aposenta. Mas ele continua trabalhando, assim, continua sendo um apóstolo. Ele continua sendo um apóstolo, só que ele não tem, então, o governo de uma diocese. Ele não tem mais uma diocese para cuidar. Tem os ovelhas, vamos dizer assim. Isso. Mas ele sempre continua sendo, então, sucessor dos apóstolos. Certinho? Qual que é o segundo pilar da igreja? Sagrada Escritura. E como é o pilar da igreja? Vocês têm, então, uma introdução à Bíblia. Me fale algumas novidades, então, que vocês viram na Bíblia. Vocês, então, teve introdução à Bíblia. Sim. O que vocês lembram? Lembra, então, da introdução à Bíblia. Muita coisa? Fala, então, algo aí. Ele contou a história, né? Quando começou... Ela é o quê?
A Bíblia Ela é inspirada? isso, por Deus. Ela é inspirada por Deus, ou seja, é a tradição oral que alguns receberam e começram a escrever por toda a inspiração de Deus. Não foi algo inventado da ideia meramente humana. Não é como na filosofia. Na filosofia, quando o filósofo tem ideia, a gente chama isso de quê? Insight. Insight. Isso, é uma intuição, insight. Na filosofia. Na filosofia isso funciona. Aqui não. Aqui não é uma intuição do profeta, do apóstolo, né? Não. É uma inspiração divina. É Deus, então, que fala ao profeta. É Deus, então, é Jesus, né, após a sua vinda, que fala aos apóstolos, ele escreve, ele começa, então, a redigir os textos. Então, todos os textos, então, é inspirado por Deus. Só que tem uma coisa, toda a Sagrada Escritura para nós católicos, ela está o quê? Grávida de? Quem nos salva? Quem nos revela? Grávida de Cristo, exatamente. Eu vou colocar isso aqui. Ela está grávida de Cristo. É um termo dos padres da igreja, porque é uma interpretação católica. Na verdade, católica porque o Cristo, então, que dá a nova lei. Então, toda a Sagrada Escritura está grávida de Cristo. Mas o que quer dizer isso? Toda a Sagrada Escritura, ela fala, então, de Cristo. Em cada versículo, a gente pode, então, colher algo da semente do Verbo de Deus. Este Verbo de Deus é Cristo. É por isso que, para nós católicos, a gente não começa a ler a Sagrada Escritura já no Antigo Testamento. Nós vamos, então, ao Novo Testamento, porque quem é a plenitude de toda a Escritura e toda a revelação? Jesus. É por isso que, com a luz de Jesus do Novo Testamento, a gente vai, então, ao Antigo Testamento e lê, então, o Antigo Testamento. É por isso que os padres da igreja dizem que toda a Escritura está grávida de Cristo. Ou seja, ela fala e ela gera Cristo para nós. Isso é muito bonito quando a gente compreende a profundidade dessa frase. Porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela fala realmente de Cristo. Ela prepara Cristo, que é o Antigo Testamento, dá o Cristo para nós. No Novo Testamento, principalmente, então, nos 4 evangelhos, e após subir ao céu, ele continua a agir pelo Espírito Santo com os apóstolos. E no Apocalipse, a gente vê que Cristo é o Cordeiro que triunfa sobre a história humana e sobre a história ali do Império Romano, né? Mas é sempre Cristo, então, a direção que a Sagrada Escritura deve tomar. É sempre certinho? É um ponto importante para nós. Porque se a gente for judeu, a gente não pode admitir isso aqui nunca. Nunca posso admitir, para mim, judeu, que o Antigo Testamento, grávida de Cristo, quem é Cristo? Não, para nós não. Ele é o ungido, o Messias. Aquele que dá, então, a plenitude da revelação. Para o judeu não faz muito sentido, porque o Cristo prometido vem da linhagem de Davi. Isso. Eles estão de olho na linhagem há mais de 2000 anos, até hoje em dia. Eles estão ainda à procura de Messias libertador, né? Pois é, não faz muito sentido. Eles estão estagnados, né? Luta que vem. Tudo perdido desse jeito. Como é composta, então, a nossa Bíblia? O cano bíblico. Quantos livros? Antigo Testamento, 73. Você quer saber o total? Isso. O Antigo Testamento. 46. Mateus, Oi? então, que para os judeus, então, Jesus só foi um homem que falou de Deus, né? Primeiramente, o homem falou de Deus, um homem comum. Tinha alguma inspiração divina? Até para o islamismo, o Islã acredita que Jesus foi um profeta, não é? Isso, um profeta. Mas que ele vem da parte de Deus como filho e como sendo o próprio Deus, não é admitido para o judaísmo, né? Até o Islã, como diz, ele colocou Jesus
como um profeta, até mais do que os próprios judeus, né? Até o Islã, né? Só que o Islã veio depois, né? Lá em Maomé, já sabia o cristianismo bem consolidado ali, né? Mas até o islamismo fala de Deus, de Cristo, e fala então de Nossa Senhora, né? Que é a única mulher que o diabo não tocou. O pecado não tocou. No Testamento temos 27. Mateus, Sim? por exemplo, o profeta Isaías, que falou muito da vinda de Jesus Cristo, de alguma forma ele tinha noção desse plano salvífico de Deus, assim, mandando Jesus Cristo, ou ele falava inspirado por Deus e não tinha noção? Acha alguma coisa nesse sentido? Então, o que acontece então com os profetas? Eles todos falavam então de um homem que viria falar em nome de Deus, salvar então o povo, né? Porque a inspiração do Espírito de Deus ali no Antigo Testamento é sempre preparando o povo para alguém que viria vir com um braço forte. Por isso que no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, ó, Abraão, na verdade, exultou por ver o meu dia. Abraão via o dia glorioso de Jesus e exultou por ver Jesus triunfar. E tudo aquilo que Jesus realizou na história da humanidade, salvando então a humanidade. Os profetas, todos eles tinham certa inspiração, porque Deus os inspirava. Há de vir então um servo sofredor, há de vir um homem forte para salvar, há de vir o Messias. De fato, veio o novo Messias, o único Messias para redimir então o povo, mas não somente o povo ali de Israel, toda a humanidade. Por isso que a hermenêutica dos magos que vem adorar o nome de Jesus é essa hermenêutica mesmo. É toda a humanidade que vem adorar então o Cristo que nasceu para nós. Não somente os judeus, mas toda a humanidade se dobra agora em Cristo Jesus, porque ele é o ápice do Antigo Testamento e o Novo Mandamento, e aquele que nasceu para nos salvar. Mas os profetas sempre, então, por inspiração divina, escreveram, então, de Cristo. Mas vejam bem, quando eu falo que eles escreveram sobre Cristo, eu falo que é uma leitura cristã. Porque a gente tem o Novo Testamento. Os judeus não fazem essa leitura. Essa leitura cristã que nós fazemos aqui. Nós fazemos essa leitura cristã, então, dos profetas Isaías, Daniel, estão todos ali por causa, então, da revelação feita por Cristo Jesus, no Novo Testamento. Aí sim, podemos fazer essa leitura, por causa dele. Agora, se eu for somente um texto bíblico do Antigo Testamento, sem ter a revelação de Jesus, e apontar algo ali, sem ter a revelação plena de Jesus, eu posso até forçar o texto, né, a dizer algo que ele não está dizendo. Eu falo que o Antigo Testamento preparou o caminho por causa do Cristo. Ele é a plenitude, então, dessa revelação. Vocês entendem? Eu faço a leitura do Antigo Testamento por causa de Cristo. É por causa que é ele que dá, então, o novo entendimento sobre as Escrituras. Ele que quebra, então, aqueles 600 mandamentos. Ele que cura e cego de nascença no sábado, e os fariseus não compreendem porque ele faz aquelas obras no sábado. É sempre ele, que é a plenitude, então, da Sagrada Escritura. É sempre isso. Nossa Escritura, ela tem 73 livros. Os protestantes tiraram alguns livros, né? Com a Reforma Protestante, a gente sabe por quê. Eles queriam seguir um cânon judaico, que não aceitava alguns livros traduzida, na verdade, até escrita, né? Em grego, porque a língua grega não era a língua correta do Antigo Testamento. A língua correta do Antigo Testamento é o hebraico. E a versão de 70 não era aceita pelos judeus ali. E os livros, então, que tinham, então, origem grega no Antigo Testamento, não foram aceitos, então, por Deus. Eles retiraram, né? Para nós, então, o cânon bíblico tem 73 livros. Certinho? Vai bater o sino? 8h40. 8h40 já. Mas eu vou colocar aqui. Falta o magistério. Então, a Sagrada Escritura é a base
juntamente com a tradição da doutrina católica. A doutrina católica. É a base da doutrina católica. Esses são os textos, né? Certinho? Certinho. Bateu o sino, pessoal de casa, a gente vai terminar aqui, porque agora vocês têm a história da igreja. Na próxima aula a gente continua aqui, dá uma pincelada no magistério e falamos do dogma, né? E depois, ainda vai pegar o concílio? Então, será a nossa última aula, se Deus quiser. Amém. Deus quiser. O concílio, tão famigerado concílio, que Lefebvre não aceitou, que muitos não estão aceitando, mas vamos ver então o concílio Vaticano II. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal de casa, boa noite. Agora a próxima aula. E até quinta que vem. Boa noite, obrigada. Boa noite, com Deus. Depois de muita fé, Colegas, eu estava no trânsito e alguém falou agradecendo o Matheus pela colher de chá. O que que é? Ele passou alguma atividade nova? Deixou atividade para a semana que vem, é que eu não fiz, o único que eu não fiz. Ai, que bênção. Eu estava aqui refletindo nada de Santa Teresa, nada de pergunta. Eu escrevo várias coisas, escrevo outras. Não estava dando conta de sair do lugar e fazendo com pressa, né? Agora eu vou. Eu também estou devendo essa ainda. É a única que eu estou devendo, graças a Deus. Vocês estão me escutando? Oi, Angélica. Estão me escutando? Gente, eu estou preocupada. Muita gente está falando fora com medo das atividades, né? O seu áudio não está bom, a gente não consegue entender. Angélica. Aqui tem, né? Tá difícil, porque escutando, né, gente? E agora? Estão escutando? Eu não consigo entender. Você está entendendo, Adriane? Não. Angélica, fala devagar para a gente ver se melhora. Eu estou preocupada com a atividade, igual a dona Roseli estava falando. Muita gente está indo embora, né? Ele embola, né? A gente começa a querer entender, embola. Muita gente, o quê, Angélica? Você está de fome? Não. Angélica, sua voz está parecendo aquelas de rádio amador. Quando fala, tem que falar assim, como é que o outro fala lá do outro lado? Como é que fala? Câmbio, liga, câmbio, desliga. Exatamente, só faltou o câmbio desliga, porque só quem está habituado consegue discernir. Deixa eu tomar uma aguinha até daqui a pouquinho, meninos. Gente, mas espera aí, qual seria essa atividade aí que conseguiu protelar? É que você vai pegar uma frase dessas que ele dá toda a aula e vai falar sobre ela. Funcionar com o conteúdo que ele está dando. Por exemplo, a que eu peguei é sobre atitude que Santa Teresa coloca, né? Dentro da teologia, quais são as atitudes dentro daquele contexto, sabe? Sabe o grupo? Quem falou que perguntou? Eu não vi. Quem foi? Foi o Fernando? Wilson. O grupo tem fixado lá. Assim, tem um negócio parecendo um clipezinho assim, um alfinetinho lá no início da teologia, você aperta lá, aí vai sair. Você vai ver, você vai voltar onde está fixada essas coisas da prova. Agora, hoje ele deu outra, você viu, Adriane?
Ele deu. Você viu? Vi que ele postou, mas eu ainda não li. Já é uma segunda avaliação, né? Mas ele falou que é 0,5, né? Cada questão. Resposta vai dar 5 pontos, né? Mas e aquela da história da igreja? Eu tenho que postar para qual professor? Para o Fernando. Ah, Fernando, tá. Muito obrigado. Aí vale via Zap também. Eu tenho isso só e-mail, que parece que eu ouvi uma não coisa. Não pode ser no WhatsApp, você pode fotografar. Ok, muito obrigado. Roseli, obrigado aí pela informação. Eu vou procurar nesse clipe aqui para ver o que eu encontro. Eu consigo entender esse negócio de anexar. Aí depois uma menininha vizinha aqui me mostrou. Não, mas a hora que eu for olhar tudo aqui que eu estou devendo, é capaz que a hora que eu levantar um pedaço de concreto aqui, vai sair rato, lagartixa, jacaré, tatu, sai tudo. Eu vou te contar, meu Deus do céu. Eu não consegui foi assistir todas as aulas do Mateus ainda. Porque eu fui fazer novena de Santa Terezinha e fiquei muitos dias. E naqueles dias que teve 3 aulas por semana, eu não entendi que tinha 3. Me perdi, mas eu já estou me achando. Ai, ai. Então, até daqui a pouquinho. Até. Beleza. Ato penitencial de momento da oração, momento da comunhão também. E aqui está o meu trabalho. Certo. Obrigado. Eu que agradeço. Se dá bom, esse faz diferença no preço. Minha família saiu, aí eu sozinho. É mais prático. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou encaminhar para vocês os 3 slides que eu vou usar hoje. E esse slide vai servir como base para a gente fazer uma avaliação final. A gente tem mais 3 aulas. Eu vou enviar esses 3 slides, né, 1, o 2 e o 3, pretendo passar pelos 3 hoje. Aí na outra semana a gente já passa, a gente dá uma encerrada, mais ou menos, dessa parte da Idade Moderna, e depois a gente encerra com um pouquinho sobre a Idade Contemporânea.
Então, eu enviei lá esse slide. E nós damos uma passadinha sobre a história da igreja moderna. As imagens estão bonitas, né, querido? Imagens. Vai dar mais ou menos um ano de 1300 e vai se estender, né? Durante um bom tempo da história da igreja. O que a gente pode levar em consideração é que essa história vai nascer mais ou menos no ano de 1450. Mas o Renascimento é um pouco mais anterior. Mas esse Renascimento vai ter uma importância para nós para compreender algumas coisas, né? Dentro da história da igreja. E uma delas é a arte. Né? Eu peguei duas artes, né? Um esboço do Da Vinci e também a Mona Lisa, né? Também do Da Vinci. São duas artes aí que vai mostrar um pouquinho o que seria esse Renascimento. Essa primeira é conhecer esse esboço, né? Tá um pouquinho, né, de inteligência artificial nele, né? Não é o original, mas é conhecido como o homem vitruviano. Vitruviano foi um arquiteto, né? E a intenção dele era mostrar que o homem é a medida de todas as coisas. Esse círculo que nós temos aí, né? E que o homem está dentro dele, significa o mundo espiritual, e esse quadrado significa o mundo material, né? E no centro dele está o próprio homem, ou seja, o homem é a medida tanto do mundo espiritual, também do mundo material, ou seja, ele é a medida de todas as coisas, é uma harmonia. O que é interessante a gente compreender nessa questão do Renascimento é que o homem é o centro. Se na Idade Média a gente tinha aquilo que nós chamamos de teocentrismo, agora passa a ser o antropocentrismo, no sentido de que não mais Deus é o centro de todas as coisas, não mais vai ser Deus que vai ditar o que deve ser feito, não é mais Deus que vai ditar as regras, não é mais Deus que vai ditar o que é moral, o que é lícito, o que é ilícito. A partir de agora, desse renascimento, passa a ser o próprio homem, né? O homem vai ser a medida de todas as coisas e o centro de todas as coisas. Então, é a partir desse período que a gente vai ver as maiores figuras do homem. Então, vai representar a beleza do homem, da mulher, né? Quando eu falo homem, eu falo no sentido geral, né, de humanidade, mas dessa beleza sempre vai representar a nudez, né, tanto masculina como feminina, sempre com essa tentativa de mostrar essa beleza que há no corpo humano, essa valorização do corpo humano. Por isso que essa primeira, o homem vitruviano, é justamente isso. O homem é perfeito, o homem é harmônico, ele é a medida de todas as coisas, né? Então não precisa de mais nada, porque é o homem que é o centro de todas as coisas. Todo mundo deve ter visto essa imagem aqui, tá? Em Roma. É uma pintura de Leonardo da Vinci também. O que representa? O homem sendo o centro, claro, representando essa beleza, né? Do homem e da mulher. Como eu vi falar, né? Representa o homem nu, Deus ali com roupa e tudo mais, né? Mas da mesma forma representa
essa beleza, vamos dizer assim, né, na nudez e no homem, porque o centro agora é o homem. Então, tudo aquilo que for valorizar o homem vai ser representado também, não só nas pinturas, mas também na literatura. Coloquei um detalhe, só um detalhe assim, né, sobre essa pintura de Da Vinci, é o dedo de Deus e o dedo do homem, tá? Esse lado da ponta de cá separado, né? Se você separar, a mão do homem, ela está um pouco mais para baixo, né? Enquanto o dedo de Deus tenta tocar o homem. Ou seja, a iniciativa desse toque divino, ela precisaria, né, partir do homem, porque Deus já estendeu todo o seu braço, né? Mas aí consegue perceber que o homem não faz tanto esforço assim para tocar o dedo de Deus, né? Só uma forma de mostrar a arte também como essa tentativa de explicar algo também, né? Isso é algo bem catequético também. Então, demonstra o homem, essa valorização da nudez, da beleza e tudo mais, e a figura de Deus, né? Com o braço todo estendido, e o homem não fazendo tanto esforço assim para tocar, né, em Deus. Dentro desse renascimento, então, a gente vai ter vários papas, né, que vai promover a arte, né, bibliotecas, universidades, dentre eles o Papa Nicolau V, Júlio II e Leão X. O Vaticano tornou-se centro do esplendor artístico. Capela Sistina, São Pedro, ou seja, a igreja não foi inimiga do Renascimento, mas parte essencial dele. Então, se nós tivermos algum dia a oportunidade de ir a Roma, dentro da Capela Sistina, por exemplo, né, tem várias imagens, né, como consequência desse renascimento. Nós temos consequências que são boas, né, como a arte, como a pintura, né, mas a gente tem algumas consequências que não são tão boas assim, né? A gente tem o renascimento, então acaba que vai entrando algumas crises novamente dentro da igreja, né? O mesmo esplendor cultural vem acompanhado de crise moral e espiritual. Junto com o renascimento vai vir, então, o clero mundano, muitas vezes mundano e preocupado com o luxo e poder, a corrupção, o nepotismo, né, seria a venda desses cargos eclesiásticos, a corrupção na cúria romana, o enfraquecimento da vida monástica e o zelo pastoral. Então vai ter um enfraquecimento. Vem o renascimento, ali com toda a sua proposta de renovação, né, de dar um fato, um renascer, ali, não só dentro da igreja, mas fora dela também, né, principalmente fora dela, né, mas mesmo assim, com isso tudo, a igreja, com alguns dela, vai se enfraquecendo. Quando eu falo igreja, é claro que eu estou falando de alguns padres, né, de alguns leigos, não falo igreja num todo, né, como a igreja entra nessa crise, né, que de fato as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas quando eu falo que o clero vai entrando ali nessa corrupção e enfraquecimento, eu estou me referindo mais aos padres, né, aos papas e aos bispos, né. Então, as deficiências da igreja não invalidam sua vitalidade interior. Enquanto Roma se mundaniza, novos movimentos espirituais floresciam. A reforma das ordens, a reforma dos franciscanos e dos dominicanos, as santas reformadoras, já ouvi falar da Santa Catarina de Sena, foi importantíssima nesse período, né? E Teresa d'Ávila, né, também mais ou menos no ano de 1500. A gente tem a reforma dos Carmelos, né? Posteriormente São João da Cruz, que dá uma continuidade para a reforma do Carmelo masculino, e as novas ordens também, né? Como dos jesuítas, logo após, já na reforma católica. Jesus está um pouco mais à frente, mas mesmo assim, né, como uma tentativa, né? E como essa busca dessa reforma dentro da igreja. Então, sempre quando eu falar de uma reforma, o que a gente vai, o que é, por exemplo, o que é uma reforma? Né? Vamos pegar uma imagem que está destruída, uma imagem, sei lá, de Nossa Senhora Aparecida. E essa imagem ela está destruída. O que é uma reforma? Se ela tiver com a mão quebrada, eu vou ali refazer a mão dela, né?
às vezes o local de colocar a coroa dela na cabeça, às vezes tem algum defeito, então eu vou reformar esse local, né? O manto de Nossa Senhora, então eu vou reformar. Isso é uma reforma. Então, a partir daquilo que já tem, eu faço uma reforma. O que não seria uma reforma, por exemplo? Eu destruir a imagem, e comprar outra. Por exemplo, isso não é reforma. Estou substituindo a imagem. É um exemplo. Tem alguém com o microfone ligado aí em casa? Às vezes atrapalha na hora do... Foi mal, coincidente. Tranquilo, não tem problema não. Quem quiser fazer pergunta em casa, pode fazer. Viu? O que seria essa reforma, então? Se eu pego uma imagem, eu reformo essa imagem, e isso é uma reforma. Eu peguei uma imagem, aliás, estava quebrada, estava danificada, e eu reformei ela. O que não é reforma, vou quebrar a imagem, vou jogar fora e vou comprar outra. Isso não é reforma, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre reformar a igreja, só há possibilidade de reformar a igreja dentro da igreja. Não tem como eu reformar alguma ideia da igreja, né, fora dela. Né? Se eu faço isso, eu estou criando outra igreja. Né? Um exemplo. Né? Isso, de fato, é o que Santa Teresa d'Ávila fez, São Francisco de Assis fez, São João da Cruz fez, Santa Catarina de Siena fez. O que eles fizeram? Pegaram o que estava ruim, vamos dizer assim, dentro da igreja, e quiseram mudar, quiseram reformar. Isso é uma reforma. Né? E acontecia também dentro desse período, né, do Renascimento, as peregrinações e as feiras de relíquias, que vai misturar a devoção autêntica e um comércio religioso. Então, Roma e Jerusalém vai ser o centro das peregrinações. E vai aparecer relíquias de todo lado. Algumas são verdadeiras e outras são falsas, né? As relíquias são de primeiro grau, que são da carne da pessoa, né? Um osso, alguma coisa assim, o cabelo, ou de segundo grau a roupa, ou de terceiro, algo que tocou esse santo, né? Ou tocou o túmulo, vamos dizer assim, né? E apareciam ali nessas grandes peregrinações várias relíquias, né? De dentes de santos, né? Que eram falsos ou que eram verdadeiros. Tinha da Santa Cruz, que eram falsas ou que eram verdadeiras. Mas aí acontecia que, por falta de instrução da grande maioria do povo, eles acabavam não fazendo uma veneração justa, né, dessas relíquias, né? E acabavam indo para esses extremos, né? E indo para esses extremos causava um pouquinho de escândalo. Né? A igreja estava um pouco mais enfraquecida, vamos dizer assim, com essas questões do Renascimento, dessa questão anterior que eu falei. Né? E se essas peregrinações vai acabar um certo escândalo, vamos dizer assim, né? As pessoas não tinham uma certa catequese de uma verdadeira veneração a essas relíquias. Tinha a intenção verdadeira, claro, né, como nós temos ainda, essa intenção verdadeira da veneração das relíquias, mas havia também um excesso religioso. Né? Então, a gente tinha várias filas, né, de pessoas. Existe uma brincadeira, né? Que se falava que naquela época, se reunisse todas as relíquias da Santa Cruz que se tinha, dava para fazer a Arca de Noé, né, de tantas relíquias da Santa Cruz que tinha. Ou seja, era um excesso, virou um comércio ali na época, né, infelizmente. Mas pessoas de dentro da igreja, mas também pessoas de fora da igreja. Vamos pegar, por exemplo, nessas romarias, que nós temos, romaria mesmo, né? Nós temos uma lojinha dentro da igreja, mas fora dela, a gente tem vários tipos de loja. Né? Fui na Canção Nova um tempo atrás, e é interessante que lá não estava vinculado com a Canção Nova, mas estava vendendo um óleo, né? E que é reconhecido, tá? Daquelas aparições a aparição não é reconhecida ainda, né? Mas mesmo assim é permitido fazer, né? Alguns óleos de Medjugorje, não sei como que explica a questão, né? Mas assim, só para explicar aqui, era fora da igreja e comercializavam essas coisas, né? Mesmo não sendo benta, não era benta ainda, né? E comercializavam essas coisas, ou seja, a Canção Nova não tinha controle das coisas que estavam acontecendo lá fora. E da mesma forma, era essa questão em Jerusalém.
né? Algumas coisas a igreja vendia, mas outras coisas a igreja não tinha tanto controle assim. Então lá fora tinha gente vendendo relíquias de santo, né? Relíquia da Santa Cruz, dente de alguns santos, né? E por aí vai, né? Virou uma questão de comércio mesmo, né? Então vai virar um prato cheio para uma revolução, vamos dizer assim, né? Se Martinho Lutero, vendo aquela situação toda ali, ele já não amava a igreja, né? Então já era um jeito de ele arrumar uma desculpa para criar uma revolução, né? Então o comércio das relíquias e o abuso da piedade popular mostravam quanto a fé precisava ser purificada e interiorizada. Então a gente já tem um problema aí, né? As características do Renascimento. Esse ficou fora de ordem, esse slide, mas tá bom. Deve ter sido antes. As características vai ser esse humanismo, o ser humano passa a ser o centro das atenções, o antropocentrismo, aquele homem vitruviano que eu mostrei, né, aquela imagem. Em alguns momentos, sem negar a Deus, né, mas que valoriza a razão, a liberdade e a dignidade humana. A valorização da natureza e da beleza, busca da harmonia por proporção e perfeição inspirada na arte clássica, o individualismo, o homem é visto como criador e capaz de transformar o mundo, uma certa autonomia, né? O racionalismo, uma antiguidade, redescoberta da antiguidade, estudos gregos e romanos, e a ciência também, né? A experimentação científica, base do nascimento da ciência moderna. Alguns autores, né, da literatura, alguns nós devemos conhecer, né? Dante Alighieri, escritor italiano, autor do grande poema da Divina Comédia, né, que fala do céu, do inferno, do purgatório, né, de uma forma poética. Maquiavel, autor do Príncipe, a obra precursora da ciência política, onde o autor apresenta conselhos aos governadores da época. Maquiavel é bem conhecido, né? Quando a gente fala uma pessoa maquiavélica, tem muito a ver com Maquiavel. Shakespeare, né, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou sua obra Os Conflitos Humanos, por aí vai. Miguel de Cervantes, autor da obra Dom Quixote. Luís de Camões. E quando eu falo nessa questão da literatura, né, da arte, da pintura, a gente tem, por exemplo, Da Vinci e vários outros, né? E que entra a questão agora de Lutero sendo uma reforma ou uma revolução. Há uma grande confusão hoje em dia no que diz respeito à figura de Lutero. Convém deixar claro que, do ponto de vista da teologia dogmática e da doutrina da igreja, ele foi responsável não por uma reforma, mas por uma revolução. Isto é, uma mudança total dos fundamentos da fé católica. Tampouco seria realista afirmar que sua intenção tenha sido apenas de lutar contra alguns abusos do uso das indulgências ou contra os pecados da igreja na Renascença. Abusos e pecados sempre houve dentro da igreja, não só durante o Renascimento, mas ainda nos dias de hoje. Constituímos a Santa Igreja em virtude da graça de Deus e dos sacramentos. Mas todos os homens pertencentes a elas são pecadores. Todos precisam de perdão, de arrependimento e de penitência. Não podemos aceitar que a reforma de Lutero seja entendida como uma reforma da igreja, em sentido católico. Então, quando se fala de reforma protestante, para os protestantes é uma reforma. Para nós, é uma revolução, uma revolta, um cisma da igreja, né? Foram cismáticos, né? Além de ter... Oi? Esse renascimento surgiu do centro da igreja para fora, ou mais assim, de fora para dentro, mas fala assim, das pessoas que frequentavam a igreja, ou foi um todo? Começou com o bispo e com o povo da igreja também? Ela nasce como um todo, mas principalmente de fora para dentro da igreja. A igreja vai aderir ao renascimento, por exemplo, com as pinturas, né? E na parte boa e na parte ruim. Então, a gente pode levar em consideração que nasceu de fora da igreja, mas que entra dentro da igreja do renascimento. Tá bom? E essa revolução... Certinho. E essa revolução, então, ela deve ser entendida como revolução. Se tiverem a oportunidade de ler um livrinho de literatura, chama Revolução dos Bichos.
de George Orwell. É interessante, né, que eles estavam ali dentro de um curral, vamos dizer assim, né, de uma fazenda, e os animais começam a ter ideia de querer fazer uma revolução. O que que eles vão fazer? Eles querem tirar esse chefe deles, né, que é um humano, e mostrar, não, quem manda aqui é os animais. Né? Eles estão tirando nosso leite, estão controlando nosso alimento, estão controlando nosso horário de sono, de dormir e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Os porcos vão fazer o seguinte, vão criar uma revolução ali, vão colocar na cabeça de todo mundo ali, para tirar esse dono deles dessa fazenda, né? Então, eles criam essa revolução e expulsam esse dono. Né? Mas a partir que eles criam essa revolução, os animais que dominam ali, né, vai criar uma certa confusão ali. Né? Se inicialmente era uma revolução, agora eles estavam confusos, porque agora só os porcos que tomaram o lugar do dono, do antigo dono deles, né? Então cria uma certa confusão, né? E tem uma série de regras ali que eles deviam seguir ali nesse livro, né, de literatura, mas é o fim dessa história, né? Não vou contar o fim, né? Mas mais ou menos é que eles ficaram todos confusos. Surgiu uma pessoa para fazer uma revolução, para tirar aquela fazenda ali da opressão, mas essa pessoa, né? Essa pessoa não, esse animal, né? Esse porco, que fez essa revolução, agora quem mandava era o porco. Né? Ou seja, só mudou o dono. E o final é muito interessante do livro, né? Mas eu não vou contar não, mas só para mostrar assim. Que mais ou menos a ideia de Lutero, né? Oi? O porco. Mais ou menos a ideia de Lutero. Ou seja, a igreja estava ali, entre aspas, oprimindo o povo, estava ali errada com algumas coisas. O que o Lutero vai fazer? Não, vou fazer uma revolução. Faz uma revolução e as pessoas que vão aderir a essa revolução agora vão estar totalmente confusas. O que é certo? O que é errado agora? Como que a gente vai interpretar as escrituras? Como que a gente vai interpretar o magistério da igreja que nem tem magistério mais? Como que a gente vai interpretar a tradição da igreja? Ficaram confusos. Da mesma forma que os animais ali na Revolução dos Bichos ficaram confusos para saber o que era a lei agora de verdade, o que eles deveriam fazer, a Reforma Protestante, né, essa revolução, né, foi basicamente a mesma coisa. Ficaram confusos. E ficaram tão confusos do que fazer que a gente vê as consequências hoje. Não tem uma igreja da Reforma Protestante. Tem milhares de igrejas da Reforma. Milhares de igrejas que pensam diferente. Milhares de igrejas que têm sentidos diferentes, né? Falava numa das primeiras aulas, né? Vai numa igreja, por exemplo, eu poderia fazer uma experiência com vocês aqui agora. A gente pegar uma passagem, por exemplo, sei lá, daquela de bem literal, que a gente poderia levar uma interpretação, né? Aqui no CC mesmo. Isso, é do arrancou-olho. Que Jesus estava com a Pedro no espelho. Ah, sim, pode ser uma delas, né? Mas eu lembrei foi da se tua mão te leva a pecar, arranque, joga dinheiro, se teu olho, por aí sim. Se eu entregar essa passagem um para cada, né? A mesma passagem, vai sair uma interpretação diferente de cada um. Né? Claro, a gente pode levar uma interpretação espiritual, fazer uma hermenêutica a partir disso, a gente pode fazer, né? Mas eu não posso levar no sentido literal da coisa, né? De arrancar meu braço, ou de arrancar meu olho, de arrancar minha perna, né? Mas aí, se a gente for levar nessas outras igrejas, né? Uma igreja vai interpretar de um jeito, outra igreja vai interpretar de outro, e por aí vai. O que nos dá segurança é que, além dessa interpretação pessoal que é justa e possível, né? Que eu faça uma interpretação minha, né, espiritual, que me ajuda a vida espiritual, né? Mas tem também o magistério da igreja, né, que é garantido ali pelos bispos, para que não se saia de vamos dizer assim, que não se dê uma interpretação totalmente fora da casinha, por exemplo, né? Também não é correto afirmar que Lutero teve inicialmente boas intenções, como se o responsável por seu desvio tenha sido a postura rígida da igreja. Isso não é verdade. Com efeito, Lutero pretendia combater, sim, o comércio das indulgências, devido não às indulgências em si mesmo, mas enquanto elemento do sacramento da penitência.
Então, tudo que é sacramento, o que Lutero vai fazer? Dispensa. Não é necessário. O que é necessário para a salvação em Lutero? Só a fé e só a graça. Só isso. Não é necessário mais nada, né, para a salvação. Né? O que quer dizer enquanto elemento da penitência? Né? Por que as indulgências estão ligadas com a questão da penitência? Alguém que já ouviu falar sobre as indulgências? Indulgência. Isso. São as indulgências, pode ser plenárias, parciais, né? Que apagam totalmente a pena, ou que apagam parcialmente a pena, mas que está ligado, então, ao sacramento da penitência, né? Que se fala de pecado, se fala de pena e de apagamento dessas penas, né? Está ligado ao sacramento da penitência. Então, não era nem tanto, né, essa venda das indulgências, né? Mas era mais uma rejeição de Lutero mesmo com os sacramentos, né, com a própria igreja. Tem a história de que quando Lutero era jovem, ele estava, não sei se é isso, se é essa questão, se eu estou confundindo a história, mas que ele estava no campo e um raio caiu em cima dele, né? E ele caiu um raio em cima dele, ele ficou muito doente. E ele fez uma promessa para Nossa Senhora, que se ele fosse curado, ele doaria sua vida para a igreja, ele viraria monge. Né? Acontece que Lutero foi curado, né? Olha que irônico, né? Ele foi curado, e assim ele entrou para os agostinianos, né? E por aí deu a bagunça que deu depois, né? Mas assim, nessa questão de que percebeu um erro, de fato, né? Que tinha alguns erros dentro da igreja, né? Mas também não teve essa ideia de fazer, por exemplo, como São Francisco de Assis, né? De reformar a igreja dentro da igreja. E conta essa história também que Martinho Lutero tinha um caso fora ali, não tem como dizer extraconjugal, né? Um caso fora da sua promessa de celibato, né? Com uma freira, né? E foram até o final juntos, né? Morreram juntos. Ele sai junto com essa ex-freira, né? Eles tentam viver essa vida felizes, né? Ou seja, ele não só não desacreditava no seu celibato, né? Mas ele desacreditava no celibato dos outros também, né? Nossa, não era o problema com a questão das vendas das indulgências, né? No caso, ele fundou a igreja e não seguiu nenhum sacramento. Não seguiu nenhum sacramento. Não pensou nem nisso. Os respeitos com a igreja em si, que ele estava concordando com a igreja em si. É uma questão muito complexa de Lutero, né? Tadinho. A praga. É porque é interessante a história como um todo, porque geralmente quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, eu falei dessa questão que tinha provavelmente um relacionamento, né, que destruiu o celibato dele, né? Quando você tem uma pessoa muito revoltada, pode olhar, né, na vida. Quando a pessoa ela é muito revoltada, pode olhar que no fundo ela está com algum problema, né? Se ela está muito mal-humorada, né? Se ela está aí distribuindo patada para Deus e o mundo 24 horas. Uma coisa é você está estressado um dia, né? Outra coisa é você viver estressado, viver dando patada nos outros, viver com falta de educação, nada tá bom, nada agrada, né? Se faz alguma coisa na igreja, não tá bom, não tá legal, pode investigar, assim, não precisa investigar, né? Mas se investigar, tem algum problema atrás, né? Claramente tem algum problema que ele realmente não tá bem e que ele não está conseguindo lidar com a situação, né? Mais ou menos zero, a gente poderia dizer, né? Não era só o problema com as indulgências. Tinha algum problema, não era só um problema com aquilo que a igreja ensinava, né? Tinha outras coisas atrás, né? Que enfraquecia a vida de fé dele, né? E que, de fato, é triste a gente for parar para pensar, né? Eu tenho certeza que ele não pensou na bagunça que iria virar depois daquilo. Talvez ele só pensou que iria formar uma igreja, né? Reformar uma outra igreja, né? Mas virou uma bagunça, né? De forma que existem milhares e milhares de igrejas, vamos dizer assim, reformadas. Aí ela foi, eu comecei
vai ser aquela namoro, então não é isso nesse sentido. Você já foi para a igreja, foi das 40 mil reais. Ela virou como videira, eu falei, não. Então, eu nunca vi fazer uma igreja chamada videira. Videira, olha só. Mas aí tem várias, né? E a gente vai percebendo o tanto que é complexo, né? Essas questões dessa reforma de Lutero. Eu fico pensando nas pessoas que seguiram, né? Assim, por exemplo, meu pai era presbiteriano, luterano, assim, tradicionalíssimo. E ele é um homem bom. Pois é, mas aí a gente não faz ideia de como que virou isso. Será que vai ser a salvação, né? Aí a salvação cabe à misericórdia de Deus, né? Olha, 1517. A reforma. 1534. A gente tem a igreja anglicana. Então, e das várias outras igrejas. Dessa igreja da reforma tem a igreja luterana, e várias outras igrejas, né, que eu não me recordo agora. Mas em 1534, a gente tem a igreja anglicana. Olha para vocês verem o tanto que a igreja, né, o tanto que essa tentativa de reforma de Lutero causou uma compreensão errada do que é a igreja. Igreja anglicana. Apareceu um rei chamado Henrique VIII. Esse rei, Henrique VIII, era católico, fervoroso, vamos dizer assim, né? Vou deixar o lugar aqui, na Inglaterra. Nós temos, então, esse rei, Henrique VIII, casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. O que aconteceu nessa questão? Henrique VIII, então, casado com Catarina de Aragão, vai pedir ao Papa, não me recordo qual Papa aqui agora, né? Mas mais ou menos o ano de 1534, não sei se eu anotei aqui. Vou procurar aqui. Casado então com Catarina de Aragão, vai pedir ao Papa para que anulasse o casamento deles. Então eram casados, e o que eles queriam? Que anulasse o casamento deles. O Papa vai negar essa anulação do sacramento, né? Porque não tinha validade o sacramento deles, né? Não havia questão nenhuma para ser validado. Henrique VIII vai bater o pé. O que ele vai fazer? Vou fazer uma igreja, né? Se a igreja católica não quer aceitar a nulidade do meu sacramento, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma igreja. E a partir de 1534, então, que o Henrique VIII, por exemplo, vai se criar essa igreja aqui. Tem até os dias de hoje, né? Que é a igreja anglicana. Hoje, como o Papa, vamos dizer assim, a autoridade máxima, o rei Charles III, isso, né? O Papa, na época, era até dia 13 de outubro, até 25 de setembro, era Clemente VII. Aí depois ele faleceu, aí foi o Paulo III. Clemente VII e Paulo III também. Então se funda em 1534 a Igreja Anglicana, porque a Igreja Católica não queria anular o casamento de Henrique VIII e de Catarina Aragão. Então ele faz uma nova igreja, anula o casamento com Catarina de Aragão, casa novamente e faz essa igreja, né? Segue os sacramentos? Segue, mas não são válidos, né? Tem alguns sacramentos, né? Até, vamos dizer assim,
Inicialmente, ainda eram válidas, né? Depois foi perdendo com o tempo, né? Vocês olharem, tem uma questão muito diferente da igreja anglicana, né? Ordenando, arcebispa lá, né? De autoridade máxima, né? Ordena mulheres, né? Então tem totalmente uma separação. Diferente da igreja ortodoxa, né? Tem uma separação muito grande, né? E não é válido os sacramentos, né? Desse período. Santos que fizeram uma verdadeira reforma. São Francisco de Assis, que, enquanto a igreja estava preocupada com dinheiro, né, com ouro, né, e com essas riquezas, aparece São Francisco de Assis para viver essa pobreza, né? Faz uma reforma dentro da igreja. Santa Catarina de Sena, da mesma forma, faz uma reforma dentro da igreja. E Santa Teresa de Ávila faz também uma reforma dentro da igreja. Existem, então, algumas teses de Martinho Lutero. Posso parar aqui? Eu estou assim. Existem algumas solas. Dizem que Martinho Lutero pegou as 95 teses e pregou na catedral. Mas eu só fiz a cidade dos né? Martinho Lutero, então, vai fazer 95 teses. Entre elas, nós temos a sola Gratia, sola Fide, sola Escritura, sola Deo Glória, e a outra sola Christus. Sola Gratia, sola Pizza, sola Glória. Sola Christus. O que quer dizer? Só a graça, só a fé, só as escrituras, só glória a Deus e só Cristo. Essas duas aqui estão mais voltadas para as indulgências, né? E para as relíquias. É necessário só a graça para a salvação? É necessário só a fé para a salvação? Será que é necessário só as escrituras? Né? Ou será que a gente tem mais alguma coisa? A fé sem obras é o quê? A fé sem obras É morto. é morte. É necessário só a fé, só a graça, né, para nos salvar? A resposta é não. Por que não é necessário só a graça para nos salvar? Porque eu preciso trabalhar junto com essa graça, né? Se eu disser que só a graça é necessária para a salvação, eu vou afirmar alguma coisa que, por exemplo, os calvinistas da Reforma Protestante vão afirmar. Calvino, que é também um reformador, né? Calvinistas, que é uma igreja, a predestinação. E essa predestinação é polêmica, é muito polêmica. O que quer dizer essa predestinação? Só alguns serão salvos. É verdade que só alguns serão salvos, mas são alguns escolhidos. Deus escolhe a dedo quem vai ser salvo. Ou seja, se a gente for levar em conta a predestinação,
Aqui nós somos 5 pessoas, né? Alguns vão ser salvos, né? Deus escolheu já quem vai ser salvo. E os outros precisam nem tentar. Acabou. Deus vai direto para o inferno. Essa é a predestinação de Calvino, por exemplo. Né? Então é muito complicado a gente dizer. É só a graça. Né? A graça trabalha junto com a nossa ação. É claro, a graça é dom. Mas é necessário também, para que essa graça aconteça, uma certa ação, né? Eu não vou sentar e esperar que a graça aconteça na minha vida, né? Por exemplo, eu estou com um problema em algum vício na minha vida, né? Sei lá, de comida, né? Eu estou com esse vício de comida. O que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou ficar de boa esperando a graça de Deus acontecer? Não, vou pedir a graça de Deus e vou agir junto com ela. Então, eu vou excluir o aplicativo do iFood, por exemplo. Então, eu vou evitar, sei lá, descontar na comida, né, de uma forma exagerada. Vou evitar comer fora de hora, abrir geladeira, né? Vou evitar ir lá no McDonald's, sabe? Ou seja, se é um problema, então eu vou evitar, né? Então, a graça vai agir também na medida em que eu trabalho. É claro, posso fazer tudo isso e não receber a graça. Ok, né? O Espírito sopra onde quer e quando quer. No tempo certo eu recebo esse dom, né? Por exemplo, da temperança, para não comer tudo que me vem pela frente. Né? Um exemplo, então, dessa graça. Junto com a sola escritura, então, só a escritura é necessária para a salvação e para o entendimento? A resposta é não. É importante? É importante, claro, né? Mas antes dessa Bíblia existir, né, da nossa Sagrada Escritura existir, existe uma coisa chamada tradição. Principalmente tradição oral. Né? Quando Jesus veio ao mundo, o que ele falou? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho a toda criatura. Quando eles começaram a perceber que aquilo que Jesus ensinava estava, não, peraí, talvez a gente corra o risco de perder aquilo que Jesus ensinou, né? Então, vamos escrever. Né? Então, a partir dessa tradição oral, né, que já se tinha ali, né, decide e anunciar o evangelho a toda criatura, a partir dela que foi escrita, então, as Sagradas Escrituras. Junto com a Escritura, tem a tradição oral. Essa tradição oral está unida dessa questão, dessa oralidade, mas está unida também aos padres da igreja, aos apologetas, né? E que a gente vai ver, por exemplo, a patrística e por aí vai. Unida também está o magistério da igreja. Que vai nos mostrar, por exemplo, quem está unido ao magistério da igreja, que seriam esses bispos, né? Junto a esse magistério da igreja. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre esse magistério, né? Nessa interpretação da Bíblia, né? Através desse magistério da igreja, e os bispos que garantem essa interpretação autêntica do magistério da igreja, e a gente passa, então, dessa apatrística, né? Vou mandar lá para vocês, vocês dão, já mandei, na verdade, né? Vocês dão uma lida, né? E depois a gente faz um trabalhinho, né? Aqui, só para a gente encerrar, uma frase de Erasmo de Roterdã, contemporâneo de Lutero. Previu o efeito da sola escritura. Se este teu princípio for admitido, a cristandade se converterá num amontoado de seitas. Né? Ou seja, se for admitido, né, que foi admitido, né, por muitos, né, a igreja se converteria em um amontoado de seitas. A igreja vai dar uma resposta a essa reforma, chamada de contra-reforma, que é conhecido como Concílio de Trento, né, que a gente estuda também um pouco mais semana que vem. Então, se tem alguma dúvida, tranquilo? Se tiver dúvida pessoal de casa, por causa do horário aí também,
Ou se vocês mesmos tiverem alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, que eu estou disponível para responder. Vou mandar também a lista de quem enviou o trabalho. Se faltar o nome de alguém, vocês me falam, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Boa noite. Revolução. Meus pais esses dias,